Um homem de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Alta Floresta por crimes relacionados à Lei Maria da Penha. Ele foi acusado de tentativa de aborto, lesão corporal e perseguição contra sua ex-companheira. Além das ameaças, xingamentos e agressões, inclusive com socos na barriga, a vítima relatou graves violações aos direitos dos filhos do casal, que presenciaram as agressões. Os investigadores da Delegacia de Alta Floresta agiram prontamente e efetuaram a prisão em flagrante para garantir a segurança da vítima e das crianças. O delegado responsável pelo caso solicitou a conversão do flagrante em prisão preventiva do agressor, que já possuía um histórico extenso de violência doméstica. A medida já foi deferida pela Justiça. Um jovem de 19 anos sofreu uma tentativa de assassinato na noite desta segunda-feira na Avenida dos Tucanos, no bairro Jardim das Palmeiras, município de Nova Mutum. A vítima disse que estava andando quando os bandidos apareceram e um deles, sem falar nada, caminhou na sua direção e começou a atirar. Ele chegou a ser baleado de raspão na cabeça e foi levado a um hospital do município. Rondas foram feitas na tentativa de localizar os bandidos, mas eles não foram localizados. O estado de saúde do rapaz não foi revelado e o caso está sendo investigado. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 475 quilos de cocaína durante fiscalização na BR-364, após abordagem a um caminhão em Rondonópolis. Os policiais solicitaram que o motorista abrisse a janela de acesso ao compartimento de carga para verificar o conteúdo transportado. Inicialmente, o motorista se recusou, mas acabou abrindo. Segundo a PRF, a equipe constatou que havia diversas embalagens de tabletes de cocaína. Foi dada a voz de prisão ao motorista e, em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Esta é a segunda apreensão em menos de 24 horas, totalizando quase 1.000 quilos de entorpecentes. Uma jovem morreu enquanto praticava exercício no Parque das Águas, em Cuiabá, na manhã desta terça-feira. Vanessa Batista dos Santos, de 24 anos, estava pulando cordas no local quando passou mal e caiu. Duas pessoas que faziam caminhada no parque encontraram a vítima e acionaram o socorro. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros tentou reanimar a vítima, mas não teve êxito. Quando a gente ouve o nome dele, a primeira imagem é a do chefe de polícia política do ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas. Ele foi um dos mais atuantes companheiros de Vargas nessa jornada de epopeia em que do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro foi feita a comitiva do Vargas assumindo o poder em 1930. E aí o presidente Vargas, que assumiu quase que num regime ditatorial, né, resolveu convidá-lo para ser o chefe de polícia do Distrito Federal, que é equivalente hoje ao diretor-geral da Polícia Federal ou ao Ministério da Segurança Institucional, uma coisa assim equivalente ao cargo de hoje. Filinto Miller foi um estadista brasileiro que trouxe desenvolvimento para Cuiabá. Ele foi a pessoa que mais contribuiu para que Cuiabá se fixasse como capital de Mato Grosso, num período em que disputava-se quem era a cidade mais importante para ser capital de Mato Grosso. Isso estou falando da década de 30, 40, 20. A briga era Campo Grande e Cuiabá. Só que Cuiabá era uma cidade provinciana, não era dotada de uma infraestrutura para ser uma capital.
Ele beneficiou e fortaleceu a capital mato-grossense com obras essenciais ao progresso da região. Cine Teatro, Secretaria-Geral, a Ponte Júlio Miller, a Casa dos Governadores, a Residência dos Governadores e diversas outras áreas de infraestrutura. Ele trouxe de uma única vez, um pacotão, né? E fez com que Cuiabá se consolidasse como a capital de Mato Grosso. Aí foi uma pá de cal nas pretensões de Campo Grande. Depois disso, politicamente, quando ele se torna senador, que ele se reelegeu em várias legislaturas, ele sempre atuava muito para trazer benefícios para Mato Grosso. Em 1973, o Filinto Miller estava chegando em Paris, na França, com a esposa dele, a Consuelo, e o neto, Pedro. Mas ainda no ar, a aeronave pegou fogo. Conta pra gente, João, a partir daí o que aconteceu? Foi uma série de personalidades que acabaram falecendo nesse acidente. Uma bituca de cigarro ocasionou esse acidente e o piloto fez um pouso forçado, né? É uma tragédia. A morte do líder político brasileiro resultou em comoção nacional. Ele era o presidente do principal partido político, ele era presidente do Congresso Nacional e Mato Grosso se abalou porque ele era o homem que mais cuidava de Mato Grosso, pelo menos nos últimos 50 anos da história de Mato Grosso. E a homenagem ao mato-grossense ilustre é do deputado estadual Júlio Campos. Resolvi homenagear o senador Filinto Miller nos 50 anos do seu falecimento, para que o povo mato-grossense não esqueça a memória desse grande homem público que foi. Filinto Miller, cuiabano, nascido no dia 11 de julho de 1900, morreu aos 73 anos de idade em Paris, na França, depois de ter exercido os mais importantes cargos deste estado e deste país. Júlio Campos era prefeito de Várzea Grande e tinha apenas 25 anos quando Filinto Miller morreu. Eu fiquei um fim de semana em Brasília, passei o fim de semana na mansão Mato Grosso com os meus padrinhos políticos, Filinto e Consuelo Miller. E lá, ele me mostrando as árvores que tinha de Mato Grosso, jabuticaba, goiabeira, mangueiras, tudo levado muda de Cuiabá. Ele disse para mim, olha, aqui é o meu baú da recordação. Abriu um baú antigo e pegou uma caneta e disse, essa caneta, os meus correligionários do PSD de Mato Grosso e os meus coligados, aliados do PTB, me deram essa caneta para me assinar o termo de posse como governador do estado em 1950. Eu não fui eleito governador e essa caneta nunca foi ocupada. Vou lhe dar de presente para você, para que você, quando for governador daqui a uns anos, eu não vou estar mais aqui vivo, mas você vai ser governador. Eu quero que você assine o seu termo de posse para concretizar esse meu sonho. Realmente aconteceu um fato inédito. 10 anos depois que eu recebi aquele presente, eu estava assinando o meu termo de posse, no dia 15 de março de 1983, como governador eleito pelo povo de Mato Grosso, o primeiro após o regime militar, com a caneta que Filinto Miller tinha gravado o seu nome para ser governador. A caneta era governador Filinto Miller. Além de Júlio Campos, Filinto Miller também foi responsável por imortalizar outros mato-grossenses. Ele conseguiu em 46, elegeu o seu companheiro Arnaldo Estevão Figueiredo, governador do estado pelo PSD. Em 55, elegeu o seu amigo e companheiro de muito tempo, João Ponce de Arruda, o engenheiro Ponce de Arruda, deputado federal Ponce de Arruda, para ser o governador de Mato Grosso de 56 a 61. E ajudou muito o Ponce a fazer uma boa gestão. Ele depois elegeu Pedro Pedrocian, governador do estado, e participou ativamente da escolha do então governador José Fragelli para ser o governador de Mato Grosso em 1970. A comenda Filinto Miller é a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso desde 1982.
é uma forma de reconhecimento, né, do Poder Legislativo às pessoas, né, que por seu mérito pessoal ou pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso tenham se tornado dignas de tal reconhecimento do Poder Público. Filinto Miller, que empresta o nome à comenda, cresceu nesta casa no centro de Cuiabá. Ele e seus irmãos eram filhos de Rita e de Júlio Frederico Miller. Júlio Frederico era filho de Augusto Frederico Miller, um alemão que veio mais ou menos na década de 1830. Ele saiu da Alemanha, recém-formado, e veio para Mato Grosso junto com um belga e um francês para fazerem pesquisas de doenças tropicais. E Vila Bela era a capital do estado. Mas ele contraiu malária. Então foi se tratar em Diamantino, a cidade mais próspera que Vila Bela. E como não tinha hotel, na época ele foi ser hóspede do prefeito da cidade, que era um homem muito rico, dono de minas, e ele acabou se casando com a filha do prefeito, a Brígida Albertino Vasconcelos Pinto. O que liga Marina a Filinto, além dos laços sanguíneos, é esta casa onde os dois nasceram e foram criados. Ela é neta do irmão de Filinto, que foi governador do estado. Júlio teve a oportunidade de fazer faculdade, enquanto Filinto conquistou uma posição no Exército Nacional. Tio Fenelon saiu jovem para estudar engenharia civil em São Paulo. E vovô Júlio dizia que ele só tinha condição de manter um filho estudando fora. Então vovô ficou aqui, vovô formou-se em Direito, e tio Filinto, isso dos filhos homens, tio Filinto ingressou no Exército para poder estudar, e aí ele foi para o Rio de Janeiro. Ele conheceu tia Consuelo quando ele estava no exílio, e ela veio com ele. E quando eles chegaram aqui, ele foi preso. E ela, já grávida, todos os dias ela ia visitá-lo. Sentada na cadeira que foi do avô, ela se lembra com carinho do tio Filinto. Não importa a projeção que cada um ocupou no mundo, lá fora. Eles sempre tiveram a noção dos vínculos e da união familiar. Sempre. Tio Filinto, eu tenho bilhetes dele. Eu era uma menina de 10 anos e já ele viajava para a Europa e tudo. E sempre, nos meus aniversários, ele mandava cumprimentos. Quando não me trazia um perfume francês, acompanhado de um cartão muito carinhoso. Então, tudo isso eu guardo na minha intimidade como alguém que se importava, mesmo sendo uma criança. Ele tinha esse gesto de delicadeza e de atenção.